Olá a todos, agradeço em primeiro lugar a organização do evento pelo convite e hoje gostaria de compartilhar com vocês um pouco dos nossos resultados sobre nanoadsorventes para remediação de água. Eu vou apresentar primeiro um panorama sobre a ideia e depois vou apresentar alguns resultados particulares que a gente vem tendo ao longo desses anos. Bom, quando a gente fala em poluição de água, a gente tem que pensar em um monte de contaminantes, como metais pesados, fármacos, medicamentos, hormônios, pesticidas. A- Atualmente, os contaminantes emergentes estão bastante falados, né? E mesmo quando a gente fala em água tratada, a gente tem diversos desses contaminantes, mesmo que em concentrações pequenas, ou seja, em traços, né? Então, a médio e longo prazo, isso é bastante grave. E os métodos convencionais, eles não são capazes de remover, mesmo nas usinas, das estações tratadoras de água. Então, a pergunta aqui é, como que a nanotecnologia pode ajudar a gente nesse aspecto, né? Basicamente, a nanotecnologia vem sendo usada para a remediação de águas, de diversos tipos de água, em quatro principais aspectos: na desinfecção, como componentes de membranas de filtração, em fotocatálise e em adsorção. Muitas vezes, a gente tem até mais de um desses aspectos sendo utilizado no mesmo tipo de nanomaterial, em um tipo de remediação. O aspecto que a gente vai dar ênfase hoje é no aspecto de absorção. Então, a pergunta é como que a nanotecnologia pode nos ajudar nesse aspecto? Ah, em primeiro lugar, a gente pensa que, pelo fato de nanomateriais já terem uma área superficial bastante grande, a gente já tem uma grande vantagem aí em relação à absorção de contaminantes na água. Então, por isso que a nanotecnologia oferece, de partida, uma grande vantagem, né? Então, a gente consegue remover contaminantes de diversos tipos, aí, desde inorgânicos até biológicos, uma vez que a gente consegue funcionalizar a superfície dessas nanopartículas, desses nanomateriais, para interagir melhor com esses contaminantes. Já os nanomateriais magnéticos, que é o que eu quero dar ênfase hoje, eles têm a grande vantagem que, além da gente poder modificar a superfície para interagir particularmente com um tipo de contaminante, a gente ainda pode manipular externamente pela aplicação de um campo magnético. E isso é bastante interessante, uma vez que a gente pode separar e reutilizar esses nanoadsorventes em vários ciclos de uma maneira mais simples. Em outras palavras, a gente consegue reutilizar esses adsorventes, aí, na verdade, a gente consegue separar mais facilmente da onde a gente aplica do que nanomateriais convencionais. Lembrando que quando a gente insere nanomateriais em um determinado meio, a gente pode, ao invés de ter o resultado que a gente está querendo, a gente pode inserir uma contaminação a mais. Então, os materiais magnéticos, eles têm essa vantagem de a gente conseguir fazer essa separação melhor pela aplicação de um campo magnético do que em materiais convencionais, já que filtrar nanomateriais não é uma coisa simples, né? Bom, na prática, a gente tem lá água contaminada com um determinado contaminante, a gente insere aí os nanoadsorventes, em seguida a gente tem uma etapa de adsorção, onde a gente consegue separar esses contaminantes para a superfície dos nanomateriais. Em uma próxima etapa, a gente pode fazer uma separação magnética disso aí, onde a gente carrega os nanodissolventes juntamente com os contaminantes, e em uma próxima etapa, a gente consegue fazer a desorção por algum mecanismo, onde a gente separa o contaminante para a gente dar um devido fim, e a gente separa o nanoadsorvente para a gente poder reutilizar em outros ciclos de descontaminação, e a gente obtém a água
limpa aí no caso. Então, essa é a ideia e o princípio que a gente utiliza de uma maneira bem geral. Bom, então, como que a gente faz um nanoabsorvente magnético? Como que a gente faz a engenharia desses nanoabsorventes? Então, de uma maneira geral, também aqui, um nanoabsorvente, ele tem um núcleo magnético, né? E esse núcleo magnético tem que apresentar características magnéticas interessantes, aí, como uma magnetização alta, e, além disso, esse núcleo tem que ser hábil para receber aí uma camada na sua superfície, e essa camada, ela, ela pode ser de diversas composições, desde orgânicas até mesmo inorgânicas, e essa camada tem que ser também hábil para interagir com o contaminante de maneira o mais específico e seletivo possível. Então, essa é a ideia do adsorvente. Então, o material que tem um núcleo magnético e tem uma camada que interage com o contaminante. Muitas vezes, esse núcleo magnético já possui essas duas características, mas na maioria das vezes a gente tem que funcionalizar essa superfície, né? Esses nanoadsorventes, em geral, magnéticos, eles, em geral, podem ser do tipo single core, onde você tem cada nanopartícula magnética ali funcionalizada individualmente, ou multicore, até mesmo nanocompósitos, onde você tem vários núcleos magnéticos funcionalizados por um determinado material. Aqui a gente joga com a seletividade pelo contaminante e a magnetização, porque à medida que a gente introduz aqui uma superfície não magnética, a gente diminui a magnetização do sistema, o que torna ele menos interessante. Então, a gente tem que jogar com esses dois parâmetros. Aí, para a síntese desses núcleos magnéticos, aí, normalmente a gente utiliza as ferritas, que são óxidos de ferro, que já estão num estado de oxidação mais avançado, então, quimicamente mais estáveis, além de ter uma magnetização maior e ainda ter propriedades magnéticas interessantes. Aí, e os materiais mais comumente utilizados são a magnetita e a magmita, né? Além de outras ferritas também, de outros metais. Os principais métodos de obtenção dessas ferritas hoje são de decomposição térmica, onde eu utilizo compostos organometálicos, e a decomposição desses compostos leva à formação da estrutura do óxido. A grande vantagem desse método é que a gente obtém nanopartículas aí com tamanhos bastante monodispersos, porém o rendimento é pequeno, e a superfície ela é bastante hidrofóbica, o que não é interessante para aplicações em meio aquoso. Outro método bastante interessante é o método solvotérmico, onde a gente trabalha com sistemas autoclaves de pressão, e a gente tem a síntese de nanomateriais com área superficial bastante grande, a gente chama do tipo nanoflowers, porém o rendimento é pequeno e o custo é bastante alto. A gente tem o método mais comumente empregado, que é o que a gente tem utilizado, que é o método da coprecipitação em meio aquoso, onde a gente obtém nanopartículas em uma quantidade maior por um preço menor e até mesmo a possibilidade de utilizar uma rotas mais verde de síntese. Então, esse método é o que tem sido mais utilizado. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui do que a gente tem feito nessa direção em relação à melhora desse núcleo magnético. Então, esse trabalho nosso aqui, publicado em 2017, é bastante interessante porque a gente utiliza uma rota em que a gente controla ali, com ajuste fino, a variação do pH do meio, e a gente consegue, aí, isso pela decomposição da ureia, decomposição térmica da ureia em solução, a gente consegue, pela variação do pH do meio, obtendo partículas com formas diferentes, esférica, bastonetes, hexagonais, e isso muda a característica de absorção das nanopartículas, além de ser uma rota verde de síntese que evita utilizar aquelas bases fortes e bastante contaminantes. Outro trabalho interessante é que a gente já faz em uma batelada só a síntese de nanomateriais, funcionalizando, nesse caso aqui, com quitosana, né, e a gente utiliza aquela mesma rota verde pela decomposição da ureia. Então, a gente parte de uma solução de quitosana, as soluções de ferro 3 e ferro 2, e a gente
coloca aí no caso a ureia, e a decomposição da ureia leva à formação desse sistema multicore, com nanopartículas bastante monodispersas e já funcionalizadas com quitosana, material interessante para a remoção de metais de solução. Esses são alguns exemplos do que a gente tem feito aí para melhorar essa rota de síntese por coprecipitação. Bom, em relação à funcionalização dessas nanopartículas para melhorar a interação com o poluente, a ideia é colocar ali na superfície uma molécula, um composto, né, moléculas que vão desde pequenas até maiores, o que é o mais comum. A ideia é colocar essa molécula na superfície para melhorar essa interação com o contaminante. Então, essa molécula ela deve ter a característica de ter um ligante, uma funcionalidade capaz de se ligar à superfície da nanopartícula e uma funcionalidade capaz de capturar seletivamente o contaminante. E a gente consegue ajustar as condições de superfície da nanopartícula e dessa molécula, em geral, a ionização de grupos orgânicos para melhorar essa interação entre a molécula e a superfície da partícula para que a gente tenha aí uma ligação forte, ou seja, que essa molécula não se desprenda da superfície da nanopartícula durante o processo de remoção dos contaminantes. Então, a nossa ideia é ter uma ligação forte nessa região para que essa molécula fique fortemente atachada na superfície e esse grupo fique disponível para, em seguida, poder fazer a remoção do contaminante. E a gente consegue isso alterando condições do sistema, como fornecendo estímulo, como mudança de pH, temperatura, tipo de solvente e até mesmo magnética, para a gente remover o contaminante e dar um devido fim para esse contaminante. E com isso a gente pode reciclar e utilizar várias vezes esses nanoadsorventes. Bom, um primeiro exemplo aqui para vocês de um trabalho que a gente fez é a preparação de um nanocompósito de poliestireno funcionalizado com o grupo clorometila, altamente seletivo para fazer uma separação em uma mistura onde a gente tem um ácido benzoico e ácido aminobenzoico. Então, esse nosso nanoadsorvente foi capaz de separar nessa mistura somente o ácido aminobenzoico, absorver esse ácido aminobenzoico para depois a gente fazer uma separação magnética. A gente preparou esses nanomateriais do core do nosso nanoadsorvente por uma rota convencional uma rota convencional de coprecipitação, onde a gente utiliza sais de ferro 2 e ferro 3, em meio básico, a gente obteve a magnetita, que em seguida é oxidada a magemita, que é um óxido mais estável do que a magnetita, e em seguida a gente funcionalizou essas nanopartículas aqui de magemita com ácido oleico. Então, esse grupamento carboxílico se liga à superfície da nanopartícula, e essa cauda polar torna o nosso sistema hidrofóbico. Isso para, na segunda etapa, a gente inserir no corpo polimérico do poliestireno. A gente utilizou uma polimerização, aqui nesse caso, e, ao final, a gente obteve esse sisteminha, onde a gente tem a rede polimérica, com nanopartículas magnéticas incrustadas e a superfície funcionalizada com esses grupamentos aqui, que são bastante interessantes. Bom, a gente mostra aqui uma microscopia óptica de nanopartículas aí menores do que 500 micrômetros, né? O material que é magnético. Aqui uma microscopia de varredura, onde a gente consegue ver essa superfície porosa, o que é bastante bom para a absorção de contaminantes, e nessa superfície as nanopartículas aqui incrustadas, além de estarem incrustadas no corpo do polímero. Aqui a gente tem um corte da nanopartícula observado por microscopia de transição, e a gente pode ver essas nanopartículas magnéticas, né? E essas nanopartículas magnéticas também foram caracterizadas, a gente vê que elas têm uma estrutura espinérica, conforme esperado, e elas têm um tamanho de aproximadamente 10 nanômetros, o que é bem convencional para esse tipo de síntese. A gente caracterizou também a superfície desse material, né, desse nanocompósito, desse nanoadsorvente, por diversas técnicas, onde a gente pôde provar que na superfície a gente tinha esse grupamento aqui, que é um grupamento interessante
para a nossa aplicação. A gente utilizou diversas técnicas, aí espectroscopias, e até mesmo a gente utilizou análises térmicas, termogravimétricas. Aqui a gente tem o resultado de magnetização, que mostra a magnetização das nanopartículas puras e do nanocompósito, né? A gente vê que diminui justamente porque a gente introduziu o polímero, que é um material não magnético. Esse grupamento que eu estava falando sobre a superfície, ele é bastante interessante porque ele é um grupamento que pode se ligar a diversos tipos de grupos químicos, dependendo do estímulo que você fornece. Nesse caso aqui, a nossa ideia era ligar esse grupo de superfície à amina, lá daquele ácido aminobenzoico. É igual eu tinha mostrado essa figura no começo. Então, seletivamente, esse grupamento se ligar somente ao ácido aminado e não ao ácido sem essa amina. Aqui a gente tem uma prova disso aqui, onde na solução inicial, é um espectro ultravioleta visível, onde a gente tem no espectro inicial a presença dessas duas bandas, a primeira ao ácido benzoico e a segunda ao ácido aminobenzoico. Uma vez que o sistema interage com as nanopartículas, com os nanoadsorventes magnéticos, o ácido aminobenzoico, a banda, desaparece aqui, mostrando que ele foi absorvido da solução, e aí a gente tem somente a banda do ácido benzoico. Normalmente, para a gente estudar essa absorção, a gente utiliza alguns modelos, né? E o que a gente faz é medir a concentração do contaminante antes da interação com o nanoabsorvente e depois da interação com o nanoabsorvente. E aí a gente varia parâmetros como tempo, temperatura, pH, essa razão entre o nanoabsorvente e o contaminante, e a gente, por meio de modelos de adsorção, a gente consegue tirar aqui vários parâmetros interessantes para a gente poder entender o fenômeno de adsorção, até mesmo o modelo de adsorção. Então, a gente consegue verificar se essa adsorção ela tem um caráter mais químico, né, uma ligação mais forte do contaminante pela superfície, ou mais físico, e se isso acontece em monocamadas, se acontece em multicamadas, e a gente tira também dessas análises, a gente tira parâmetros que mostram a velocidade de adsorção, a taxa de adsorção e a efetividade dessa adsorção, para a gente poder comparar com outros trabalhos e até mesmo avaliar se esse material é interessante para a aplicação que a gente está querendo, né? Lembrando que a gente consegue calcular aqui também a quantidade máxima absorvida pela massa do meu nanoadsorvente, a quantidade máxima de contaminante. Então, esses modelos são extremamente interessantes e necessários ao final do processo para a gente poder avaliar o que é melhor aí, né? Então, a gente sempre avalia e mostra que o nosso modelo ele é compatível com o contaminante, além de ter uma aplicabilidade dentro de determinadas condições de pH, de temperatura, solvente, etc. Bom, vou mostrar outro trabalho que a gente fez aqui, que é um trabalho pioneiro na utilização da magnetohipertermia para aí reutilização de nanoadsorventes na remoção de contaminantes. Bom, qual que era a ideia nesse nosso caso aqui? Bom, o contaminante que a gente escolheu foi um contaminante que faz parte do grupo dos BTECs, que são componentes extremamente tóxicos. A gente escolheu o tolueno, que apesar de ter uma pequena solubilidade de água, eles estão presentes em diversos tipos de águas, aí devido à indústria, porte de gasolinas, etc., né? Bom, a nossa ideia, essa figurinha resume que a gente fez aqui no trabalho, era preparar um nanocompósito com a superfície que tenha bastante afinidade pelo tolueno. Então, a gente insere esse nanocompósito dentro da solução contendo tolueno. A gente tem a adsorção do tolueno pelo nanoadsorvente, em seguida a gente faz a separação magnética, e aqui a grande inovação do nosso trabalho é a aplicação de um campo magnético alternado que aquece localmente aí essas nanopartículas pelo fenômeno da magnetohipertermia, e aí esse aquecimento, ele evapora aí o tolueno, que pode ser condensado, recuperado para um devido fim, e a gente reutiliza esses nanoadsorventes em vários ciclos, né? Então, esse é um processo de reciclagem. Então, a primeira vez que a gente utiliza a magnetohipertermia para reciclagem de
nanoabsorventes em remediação ambiental, certo? Lembrando que, normalmente, para remover tolueno, eles utilizam o aquecimento convencional da solução, ou, às vezes, até a utilização de pressão, só que, para grandes volumes, é algo que se torna extremamente inviável. Com esse sistema nosso, em que a gente aquece localmente, a gente consegue confinar esse aquecimento e usar menos energia do que no sistema convencional de remoção de tolueno em água. Bom, vou mostrar para vocês como é que foi a engenharia desse processo. Desculpa. Então, a gente preparou nanopartículas por aquele processo de coprecipitação que eu já mostrei. Em seguida, a gente funcionalizou essa superfície com um polidimetilsiloxano, que tem bastante afinidade pelo tolueno. E esse polidimetilsiloxano tinha um grupamento carboxilato na superfície, que se ligou às nanopartículas, e aí a gente tem esse sisteminha, nanopartícula magnética, polidimetilsiloxano ligado aqui à superfície. A gente otimizou essa ligação, verificando aqui a ionização desse grupo carboxilato e a ionização da superfície da nanopartícula, que a gente chama de especiação. Então, em função do pH, a gente observou que em pH 4 havia máxima funcionalização, porque os grupamentos carboxilatos estavam mais hábeis à superfície da nanopartícula, que também estava mais hábil a receber esse grupo polidimetilsiloxano. Então, a gente sempre faz isso, melhora essa interação para ter uma máxima funcionalização. Essas nanopartículas têm aproximadamente 10 nanômetros também, parecidas com a do trabalho anterior, e essa figurinha mostra bem o que aconteceu aqui. Inicialmente, as nanopartículas magnéticas estão em fase aquosa, o polidimetilsiloxano em um solvente, qualquer aí orgânico. Quando eles interagem, as nanopartículas magnéticas funcionalizadas, elas passam para a fase orgânica, né, que é apolar, e a fase aquosa fica sem as nanopartículas. A gente caracterizou esse sistema também aí por vários tipos de espectroscopia para provar a nossa superfície, por exemplo, espectroscopia de infravermelho, e aqui, novamente, a gente aplicou aqueles modelos para ver a eficiência de remoção do tolueno em relação aos nossos nanoabsorventes, que a gente tem uma curva onde a gente mostra uma eficiência maior do que 90%, bastante alta, né? Aqui a gente tem o nosso nanoabsorvente interagindo com a água contaminada por tolueno, aqui o ímã separando magneticamente, e nesse trabalho bastante interessante, a gente tem uma foto térmica aqui do nosso sistema ao final, onde a gente aplica o campo magnético alternado, o sistema aquece, né? Aqui a gente tem uma figura pictórica aqui, o sistema aquece, então onde está mais vermelhinho, está aquecendo, que é justamente a solução onde tem as nanopartículas magnéticas. Em 45 segundos a gente tem o aquecimento do sistema para evaporação do tolueno. Essa figura mostra a reciclagem do material. Então, eu fiz esses ciclos várias vezes para remoção do tolueno, até 7 vezes, e a gente nota que a nossa eficiência de remoção, ela diminui muito pouco, ali ainda permanece maior do que 80%, muito próxima a 90%. Então, essa técnica aqui, pioneira, ela é bastante interessante. Aqui a gente tem ainda uma tabelinha com alguns daqueles parâmetros que a gente mostra, aquilo que eu estava mostrando para vocês no começo, por exemplo, ó, esse tipo de nanopartícula é capaz de remover 325 miligramas de tolueno por grama de contaminante. E o melhor modelo que mostrou, aqui, que exemplifica essa absorção é do tipo Langmuir, onde a gente tem uma monocamada de adsorvente na superfície, uma monocamada de contaminante na superfície do nanoadsorvente. Certo? Então, eu vou para dar tempo de eu mostrar mais modelinhos, vou passar para a próxima aqui. Nesse trabalho, a gente engenheirou um tipo de nanocompósito para remoção de cobre em água. A gente obteve as nanopartículas também por coprecipitação. No processo de oxidação, a gente obteve nanopartículas de magmita, com tamanho de aproximadamente 10 nanômetros. E, nesse caso aqui, a ideia era ligar glicina na superfície. Por quê? A glicina tem bastante afinidade por íons de cobre ligados a esse grupamento amina aqui. Então, a nossa ideia era ligar moléculas de glicina na superfície da nanopartícula magnética, utilizando aqui o grupo carboxilato
voltado para a superfície e o grupo amina disponível para interagir com o cobre. Então, para isso, a gente estudou a especiação da superfície da nanopartícula em função do pH e a especiação da glicina em função do pH também. A gente observou que ali em pH 5, 6, a gente tinha uma máxima absorção da glicina via grupo carboxilato na superfície e o grupo amina ficava voltado aí para a solução para interagir com o cobre. Então, uma vez que a gente melhorou isso aí, a gente provou por várias técnicas também o nosso modelinho de nanoabsorvente e a gente aplicou isso aí para a remoção do cobre. Olha só, a gente tem uma foto aqui de uma solução colorida com cobre, né, azul. Em seguida, ela interage com nanopartículas magnéticas e funcionalizadas com a glicina, o nosso nanocompósito, o nosso nanoabsorvente, e a gente tem aqui a observação de uma solução límpida, né? Logicamente, quando a gente faz uma análise da concentração usando equipamentos que analisam traços, a gente vê que essa remoção foi realmente efetiva. Nesse caso aqui, a gente tem um percentual de remoção nas condições que a gente trabalhou bastante grande aqui, ó, próximo de 100%, certo? Aqui a gente tem outros gráficos que corroboram com esses nossos resultados. É importante lembrar também que a gente ainda tem as análises cinéticas, que mostram a velocidade com que a gente consegue remover isso aí de solução. Por exemplo, no processo industrial é bastante interessante que a gente tenha uma velocidade bastante alta, né? Então, a gente consegue, por meio dos gráficos da absorção em função do tempo, a gente consegue, por meio de modelos aí, cinéticas de primeira, segunda ordem, etc., a gente consegue calcular todos esses parâmetros para comparar com outros trabalhos e verificar se isso aí é viável aplicar, certo? Outro trabalho que a gente fez também, que é bastante interessante, é funcionalizar essas nanopartículas, aí é um sistema aí de single core, onde a gente usou biopolímeros, a gente usou carboximetilcelulose funcionalizada, certo? Então, a ideia aqui desse trabalho é que a gente funcionaliza as nanopartículas com esse biopolímero, e o diferencial aqui é que a gente usa uma camada muito fina desse biopolímero na superfície da nossa nanopartícula magnética. E a gente compara com a nanopartícula magnética sem funcionalização. A nanopartícula magnética sem funcionalização, ela já tem alguns grupos funcionais ali, além de ter uma área muito grande, essas nanopartículas de óxido, que são capazes de remover metais de solução. Então, a gente comparou a remoção do chumbo com a nanopartícula não funcionalizada e com a nanopartícula funcionalizada. A gente verificou que é um aumento expressivo aqui de remoção, além de ter uma velocidade de remoção aumentada em uma escala bastante grande, certo? A gente preparou esses nanomateriais por coprecipitação. Nesse trabalho, a gente utilizou aqui uma ferrita de manganês. E a gente funcionalizou com carboximetilcelulose, funcionalizada com grupos ácido carboxílico e grupos hidroxila na superfície. A gente ainda comparou com moléculas pequenas, tipo EDTA e DTPA. Bom, o que a gente observou aqui? Primeiro, a gente prova aqui o nosso modelo, né, do nosso nanocompósito, utilizando várias técnicas, e o bastante interessante é que a gente tem uma magnetização bastante alta, ó, 66 EMU por grama, comparado com os outros trabalhos lá, uns 50% de aumento. Isso porque a camada de biopolímero não magnético na superfície das nanopartículas é bastante pequena. E aí a gente tem isso estimado em 2 nanômetros, certo? E a gente provou a superfície também por diversas técnicas, e a gente percebeu esses principais grupamentos na superfície, ácido carboxílico e hidroxila, ambos com bastante interação com o chumbo em solução. Aqui a gente tem um gráfico que a gente sempre utiliza, que é o percentual de remoção, a eficiência de remoção em função do pH. E a gente observa que essa eficiência ela aumenta com o aumento do pH. Ali, no caso do chumbo, isso a gente teve uma remoção ótima em pH 5,5. Depois desse pH pouco ácido aí, à medida que ele vai ficando básico, o chumbo se precipita, conforme mostra esse gráfico aqui. Em pHs mais ácidos, ele está na forma de chumbo 2, aqui ele está na forma coordenada com hidroxila, mas ainda positiva em solução,
e aqui ele forma precipitado. Então, a gente tem uma limitação de aplicação. E aqui o potencial zeta da superfície negativo em função desses grupamentos. Então, a ótima absorção acontece justamente nesse pH aqui em torno de 5,5, que foi o pH que a gente trabalhou. E a gente observa aqui, essa é a nanopartícula aqui não funcionalizada e a nanopartícula funcionalizada com biopolímero aqui. Essa expressa a velocidade de adsorção. Então, ela aumenta violentamente aqui. Isso é extremamente interessante. E a gente pode utilizar vários ciclos aí, modificando o pH do meio, vários ciclos de remoção. Então, a gente modifica o pH do meio, dissolve o chumbo que estava dissolvido, dá um fim devido a esse chumbo, joga em uma nova solução contendo chumbo. Então, em vários ciclos, a gente tem uma eficiência de remoção que cai muito pouco aqui em relação à eficiência inicial. Então, nesse trabalho aqui, o resumo seria que, mesmo uma camada fina aí de biopolímero, a gente tem um aumento expressivo da absorção de contaminante em água contaminada com chumbo, certo? Por fim, eu tenho um trabalho aqui que foi publicado agora por último, que é a utilização de um nanocompósito que tem nitreto de carbono, que tem propriedade fotocatalítica já bastante conhecida para degradar pesticidas e outros contaminantes, e as nanopartículas magnéticas, que eu já mostrei para vocês aqui, o interesse delas aí nessa aplicação para adsorção. Então, nesse caso, o que a gente fez? A gente sintetizou nitreto de carbono, que são umas folhas desse composto que tem essa fórmula C3N4. É uma estrutura aí que é bastante interessante, porque é um composto que se assemelha a um composto orgânico, porém tem propriedades de compostos metálicos, tipo essa propriedade fotocatalítica, aí com a variação de band gap, aí, então ele consegue absorver luz e degradar, aí, luz visível, e degradar vários tipos de compostos em solução aquosa. E a gente adicionou nanopartículas magnéticas, então a gente tem ao final aqui um nitreto de carbono, que é magnético, mas a gente tem também um efeito aí de alteração dessas propriedades fotocatalíticas para melhor, a partir do momento que a gente interage essas nanopartículas magnéticas com o nitreto de carbono. E outra coisa interessante aqui é que a gente estudou duas etapas aqui de remoção dos contaminantes. No caso, a gente escolheu o azul de metileno, que é um modelo de corante. Uma etapa que é a própria adsorção, remoção da água por adsorção, e a segunda etapa que é a decomposição aí fotocatalítica pela luz do azul de metileno. E a gente propôs um modelo novo de síntese desse tipo de material, até porque isso aqui não é tão novidade, preparar nitreto de carbono magnético. Mas a gente propôs uma rota nova, onde a gente utiliza a decomposição da ureia, eu utilizo bastante isso, né? Que é menos tóxica e nociva, para obtenção desse tipo de nanomaterial. E a gente observou que o nosso material tem uma eficiência maior na remoção do azul de metileno em relação ao material obtido por coprecipitação convencional. E a gente estudou a toxicidade desses materiais usando o modelo animal aqui, desses peixinhos zebrafish. Bom, a gente tem aqui a obtenção do nitreto de carbono a partir da ureia e da melamina, isso a 550 graus, utilizando aí uma estufa. Em seguida, a gente faz uma coprecipitação in situ, convencional, e uma coprecipitação usando ureia, foi o que eu falei ali no começo. Então, essa coprecipitação com ureia é uma coprecipitação nova, que é a inovação do trabalho, para a gente obter esse tipo de nanomaterial. Então, a gente fez vários tipos de microscopia, onde a gente consegue ver, esse é o nitreto de carbono puro, né? E aqui a gente consegue ver imagem de microscopia de varredura, a gente consegue ver a porosidade desse material e as nanopartículas incrustadas, e aqui microscopia de transmissão de alta resolução, a gente consegue ver essas nanopartículas aí com dimensões de aproximadamente 10 nanômetros também. A gente caracterizou esses materiais por diversas técnicas, né, para provar aí a incrustação dessas nanopartículas magnéticas, além de provar também a superfície desses nanomateriais. Espectroscopias
desde espectroscopia de XPS, que é uma espectroscopia de raio-x, até mesmo espectroscopia infravermelho. Então, essa é a estrutura do nitreto de carbono, né? Então, você tem uma estrutura que é um emaranhado de nitrogênios, uma estrutura, é um esqueleto aqui, que simula até mesmo estruturas carbônicas. Aqui a gente tem uma imagenzinha do nosso nitreto magnético, né? Removendo aqui o azul de metileno em solução. E o esqueminha que a gente utilizou para fazer essa remoção, ele está mostrado aqui. Então, a gente pegou soluções contendo azul de metileno, inserimos o nosso nanocompósito em uma câmara escura, deixamos por um tempo no escuro para ter aí a fase da adsorção, no escuro, e tivemos uma segunda etapa, que é quando a gente ligou a luz visível aí para ter a fotocatálise do azul de metileno, a degradação do azul de metileno, né, geralmente em CO2 e água. Então, aqui a gente tem os espectros aqui dos nossos compostos. Aqui, esse é o nitreto de carbono puro e os dois tipos aqui de nitreto magnéticos, né? A gente vê que a gente teve um deslocamento de absorção aqui para a direita, aqui para a região do azul, o que melhora a característica do nosso nanoadsorvente fotocatalítico para a aplicação na faixa do visível, né? Então, a gente consegue, inclusive, calcular esses band gaps aqui a partir da modificação do nosso nanocomposto, e a gente vê também que ele tem um aumento expressivo aqui para direção ali de comprimentos de ondas maiores. Esses gráficos aqui mostram justamente o que eu estava falando, aqui uma grande contribuição da absorção na fase escura. Então, isso aqui mostra a diminuição da concentração do azul de metileno na solução. Então, você tem uma grande contribuição do azul de metileno, da absorção na fase escura, e a gente vê que as nanopartículas, ou que os nanocompostos contendo nanopartículas magnéticas absorvem melhor do que do que o nitreto de carbono puro, certo? Isso em dois pHs que nós estudamos, pH 4,5 e pH 10,5 aqui. E a gente vê uma forte influência do pH também, isso devido aos grupos de superfície das nossas nanopartículas magnéticas, né? E essa é a degradação do azul de metileno sem a presença de qualquer nanoabsorvente. Então, ele tem uma degradação, fotodegradação maior ali, em pH maior, né? Mesmo sem a presença de nanoabsorvente. O que a gente verifica aqui, então, que realmente os nanoabsorventes que a gente preparou, e principalmente esse pela rota da ureia, eles são bastante efetivos aí para a remoção de contaminantes, e a gente utilizou o modelo do azul de metileno aqui, né? Aqui a gente mostra também que quando a gente funcionalizou o nitreto de carbono com nanopartículas magnéticas, a gente diminui a toxicidade do nosso sistema, usando esse modelinho de Zebra-Fish. É uma pequena diminuição, mas bastante interessante também. Então, para a gente terminar aqui essa apresentação, o que a gente tem aqui, de maneira bem geral, né? Então, a gente vê que é possível a gente engenheirar nanosistemas com bastante seletividade e eficiência para remover contaminantes da água. Basta a gente pensar que tipo de contaminante a gente tem e a gente pode engenheirar esses nanosistemas para remover esses contaminantes. Agora, o grande desafio é como que eu vou transferir isso para a vida real, para uma escala de laboratório, para a escala da vida real. Então, a gente tem que pensar que, certamente, a gente não vai chegar e jogar esses nanomateriais em um sistema aberto, tipo um rio, um lago, gigante, para depois a gente recuperar nanopartículas. Mas a ideia é fazer sistemas confinados, onde a gente pode fazer um fluxo passando aí água contaminada e contendo esses nossos nanomateriais sendo utilizados em vários ciclos. Então, por fim, eu agradeço mais uma vez a organização do evento e deixo aqui os meus contatos para eventuais colaborações. Nosso laboratório também está aberto para receber alunos em diversos tipos de projeto. Obrigado.